A Capcom sempre impressiona. Lança uma bomba chamada Resident Evil 6 e logo depois entrega um dos melhores vilões da franquia. Em Resident Evil 7 temos Jack Becker, um vilão que flerta entre o mundano e o bizarro, transforma isso em um personagem simplesmente absurdo. Nosso queridíssimo pai da tão amada família Becker. Mas espera, será que ele realmente é tudo isso? Vem comigo porque eu vou te mostrar por etapas porque o Jack Becker entra fácil na estante dos melhores vilões que Resident Evil já criou. Jack Becker é introduzido pela primeira vez de uma forma diferente do comum, por muitos motivos. A primeira vez que vemos ele, está calmamente passando à nossa frente. Nós vemos só as costas, a lateral de sua cabeça, e ele não dá um jumpscare, nem está fazendo algo grotesco, mas ainda assim dá uma tensão enorme ver ele passando, porque você sabe que ele vai voltar. Mas o que fica na sua mente é, quando? Você continua jogando, encontra a Mia, a noiva do Ita, você acaba tendo uma discussão pacífica com ela. Talvez não tão pacífica, mas bom, ela tava com o então, epa. Mas depois de derrotar a Mia, você sente que agora está tudo bem, que vai poder voltar e explorar a mansão. E então, do nada ele aparece, dá uma porrada em tu, que o Ita cai duro no chão. A primeira vez que eu joguei essa bomba e tomei essa porrada, eu quase tive a mesma reação do Ita. Porque o susto que eu tomei, puta que... Nessa linda mesa de jantar, com uma comida deveras apetitosa, temos a família Becker, que por inteiro é muito bizarra. Até mesmo o Lucas, que é visualmente o menos estranho, só parecendo um usuário de crack, ainda assim passa uma sensação desconfortável. Mas a verdadeira tensão começa quando o Lucas começa a jogar coisas debochado do Ita, chegando a arremessar um prato nele. Jack age de uma forma nada convencional, puxando o braço dele e enfiando uma faca de forma brutal, sem nem hesitar ou pensar duas vezes. Eat it. It's good. Dumb some bitch wasn't no good if it hit him. Yes. Not again. Not to live, Margaret. Jack se assemelha como um pai abusivo, descontrolado e brutal. Isso se reforça pelo fato de ele estar bebendo. Logo depois, a brutalidade que começou com o Lucas passa para o Ita. Jack tenta forçá-lo a comer e com o Ita negando por motivos óbvios, a esposa de Jack fica furiosa e começa a gritar. O jeito que o Jack reage, chutando a cadeira, mandando ela calar a boca, faz ele entrar ainda mais nesse papel de descontrolado e abusivo. De certo modo, Jack é um vilão diferente de tudo que foi nos apresentado até aqui. Estamos acostumados com filhos da puta, sim, mas não do jeito que o Jack Becker é. Ele à primeira vista não é um mega experimento como Mr. X ou Nemesis, nem mesmo um sacerdote ou cientista manipulador como Wesker ou Salazar, e mesmo Resident já me fazendo fugir de monstros gigantes, já me fazendo enfrentar armas biológicas absurdas, nada me deixou tão desconfortável quanto um homem segurando uma faca numa mesa de jantar. Ele é mais mundano, mesmo claramente sendo fora do normal, e é exatamente esse flerte entre o mundano e o bizarro que faz pra mim Jack ser usado e diferente dos demais. Junto do jeito que anda, as expressões faciais, o cenário todo é construído em um lugar rural, afastado de tudo. Te faz sentir ainda mais fraco, quase como uma criança presa a uma família abusiva. Tudo isso junto de uma temática de terror torna Resident Evil 7 inicialmente tão interessante pra mim. Esse é um dos motivos que mais me fazem curtir Resident Evil 7, e a família Becker no geral. E em principal, o pai. Mas depois dessa ótima cena de introdução, Ita finalmente consegue escapar. E é aqui que entramos no segundo tópico, a perseguição. A grande perseguição que temos é feita de maneira muito boa e para mim um diferencial muito grande dos demais vilões da saga. O jeito que Jack te persegue com passos lentos, debochando de você, soltando falas provocativas é incrível. Outras perseguições da franquia não tinham esse carisma, principalmente porque eram vilões que praticamente não falavam. Nemesis, por exemplo, só dizia Stars, o que não diminui ele, nem o Mr. X ou outros perseguidores. São propostas diferentes que apostam mais no silêncio, mas justamente por não repetir uma perseguição silenciosa, Jack se destaca. O jogo já está inovando com uma pegada mais voltada para o terror, então por que replicar a mesma forma de perseguição quando você podia fazer algo mais interessante e diferente do que já foi feito? Tudo isso se fortalece pelo ambiente, é claustrofóbico, quase não há saídas, não há muito para onde correr, e está habilitado e lento. Isso é agonizante, ver Jack tirando sarro da sua cara, aproveitando a sua fragilidade para se mostrar superior. Mostra sadismo, mostra confiança e ao mesmo tempo realça a fraqueza do jogador naquele momento, que gera duas coisas, medo e raiva. As melhores cenas dessa parte é o começo da perseguição. Antes dele começar a te perseguir, ele dá alguns segundos antes de perceber você. Ele fica parado ali. Você sabe que ele vai te olhar, mas ao mesmo tempo você fica ansioso pensando que talvez ele olhe pro lado. Bom, mas ele olha pra você, então a nossa fuga começa. Pelos corredores estreitos da mansão, vendo de mesas, passando por portas, algumas trancadas. E é nada mais desesperador do que tentar abrir uma porta e descobrir que ela está trancada. Isso até me lembra um pouco muito de cenas clássicas de filme de slasher. Então, vem um dos momentos mais icônicos pra mim. Quando você acha que conseguiu escapar, pum! Ele quebra a parede na sua frente e rindo. E puta que pariu, que cena foda. É incrível a imponência que ele bota naquela cena. Você não tem nada pra se defender, o cara sai quebrando uma parede com pura força bruta. Naquele momento você não sente nada e tudo fica ainda melhor quando você é pego. E o porquê disso? Quando você é pego pela primeira vez, tem uma das melhores cenas do jogo pra mim.
E incrível como ela não é obrigatória, já que se você passar de primeira sem nunca ser pego, você não vê ela. Ele deixa um frasco de cura na sua frente, faz você se arrastar até ele, ficar rindo e debochando. Você se cura e ele te dá 3 segundos pra correr. E puta que pariu, que cena boa. Tanto do jeito que é interpretada a voz, o corpo, tudo é tão incrível nessa cena. O Jack tá tanto sadismo e confiança. É uma cena do caralho, velho. Ele te dá 3 segundos pra correr. Isso mostra como, tipo, o quanto que é. E toda a interpretação nessa cena é incrível, mano. Puta que pariu, que cena maravilhosa. Não quer só te matar, ele quer brincar com você. Quando você finalmente consegue escapar e chega a um ponto safe, é um alívio absurdo. A parte inteira é uma das melhores do jogo. Mostra o quanto o Jack é forte, imponente e cruel. Salta uma decisão muito importante da Capcom, de fazer o protagonista não ser um soldado. Se fosse Leon ou Chris, talvez a sensação fosse diferente. Talvez você estaria vendo dois dos personagens mais experientes da franquia sendo humilhados. E seria horrível, seria broxante pra caralho. Mas como o protagonista é novo, um civil comum, é plausível ele ser mais fraco. Isso reforça ainda mais o medo que Jack transmite. Mas todo grande vilão precisa de algo além da presença e precisa de contexto. Entramos no terceiro tópico, a origem. Se tu ainda não jogou e ficou interessado, daqui pra frente vamos entrar em partes com mais spoilers, então realmente recomendo você dar uma parada e jogar o jogo, depois volta aqui. Até esse momento é normal você pensar que Jack Barker sempre foi um cara agressivo, cruel, sádico, um péssimo pai. Mas na realidade nem sempre foi assim. Jack Barker originalmente era um ex-fuzileiro naval, na década de 90, dono de um rancho, era citado como um bom pai, amoroso, um homem do bem que lutava por proteger a família que amava. Mas então, como esse homem virou o que virou? A bondade pode nos levar a decisões que mudam nossas vidas para sempre. E nem sempre temos a sorte de que essas mudanças sejam para melhor. Em 2004 aconteceu um incidente perto do rancho da família Becker, já que sua família, como bons moradores do interior, foram verificar o que tinha acontecido. Encontraram duas sobreviventes, Mia, a esposa do Ethan, e uma garotinha aparentemente frágil chamada Evelyn. Mas se olhar para aquela criança e acha que ela é apenas uma menina comum, infelizmente não. Evelyn é uma arma biológica que mais tarde descobrimos portar um mutamiceto, ou de uma forma mais fácil de falar, um mofo. Quando Jack encontra aquelas duas sobreviventes, decidiu abrigá-las em sua casa. É uma decisão da família como um todo, afinal era uma grande propriedade, havia comida e havia espaço. E ajudar o próximo parecia a coisa certa a se fazer. Mas é aqui que a bondade da família começa a se voltar contra ele. Ele nem sempre teve uma obsessão por ter uma família, mas por sua arma biológica, seus comportamentos eram estranhos. Ela envelhecia de forma normal, sumia, aparecia do nada, manipulava emocionalmente. Enquanto perceberam que havia algo errado, já era tarde demais. A família inteira, Margaret, Jack, Lucas e Zoe, já estava infectada. Margaret no começo ainda tentou buscar uma cura, mas com o tempo os benefícios da infecção começaram a distorcer sua percepção. Ou era doença, passou a ser vista como bênção. Nesse ponto a infecção já estava muito avançada, e apenas Zoe tinha se livrado da infecção, entre muitas aspas. Com o tempo a família começou a se isolar, a mansão passou a ser vista como abandonada, algumas pessoas mais curiosas iam até lá investigar, e nunca mais voltavam. A família começou a sequestrar pessoas, transformá-las em mofados. Ele foi o último a sucumbir completamente aos efeitos. E eu fico imaginando o peso que ele carregou até o finalmente se corromper. Ele tinha uma família que amava, uma casa, uma vida estável. E por um ato de bondade, acolher duas sobreviventes de um acidente, tudo foi destruído. Ele viu cada membro de sua família se transformar, virarem monstros em vários sentidos. No fim ele também virou. Jack Barker lutou até onde conseguiu e perdeu tudo. Essa origem é muito boa, porque ela quebra a nossa percepção. Até esse momento tivemos diversas lutas contra ele. Canalizamos raiva, ódio, frustração. Afinal ele parecia ser um monstro cruel e imparável. E sempre voltava. Mas quando você descobre o passado dele, você se pega pensando: caralho, que barra que ele carregou. É uma tragédia absurda que aconteceu com ele e com sua família. E tudo fica ainda mais tocante na cena que, já livre da influência da Evelyn, por alguns instantes ele pede para o Ethan salvar sua família. E o único jeito de salvar é matando a raiz disso tudo. Hey, shh. I know. I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean? I'm no killer, son. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl, Evelyn, she did this. What the hell is she? No, what did she do to you? She infected us with her gift. That's what she calls it. I found her near a busted out tank in the bayou. Everything changed after that. So she infects you and then she takes control? No. Not exactly, son. She just... She forces her way into your mind, your soul. You can't fight back. You are connected to her
And you can't resist the urge to... Oh, you're a different person after that. Just like Mia. So Mia sent me that message because of Evelyn. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her and you stop her. Ethan, free my family. Please. E aí, que Jack deixa de ser apenas o vilão e vira uma tragédia. E é nesse ponto que você percebe que Jack nunca foi apenas um vilão cruel, um monstro. No fim, ele era apenas um homem que viveu uma tragédia horrível por causa de uma decisão boa. É isso que nos leva ao quarto tópico, o seu final. Mas todo personagem precisa de um final. E matar Jack Barker não é uma tarefa simples. Durante o jogo inteiro ele parece impossível de derrotar de uma vez por todas. São diversas boss fights e mesmo quando você acha que finalmente venceu, ele volta. E nessas voltas e vindas, o verdadeiro fim dele não acontece nem na campanha principal. A conclusão da história de Jack está no DLC End of Zoe. Nela somos apresentados a Joey Barker, irmão mais velho de Jack, um homem simples, durão, que está tentando salvar a sobrinha Zoe, que ainda está infectada pelo mofo. A situação já é crítica. Mas no meio dessa jornada, Joey encontra seu maior obstáculo, um monstro do pântano brutal e quase imparável. Durante uma das lutas, ao acertar um golpe forte o suficiente para arrancar parte do osso da criatura, é revelado que é o Jack. E assim reforça algo que eu já falei antes. Olha o quanto esse homem se fudeu. Cada vez que ele reaparece, ele sai de uma forma pior, mais consumido, mais deformado, mas ainda absurdamente forte. Jack é um dos vilões mais resistentes e raçudos da obra, mas uma diferença importante aqui. Na DLC, Evelyn já está morta. Ela não está mais manipulando diretamente a mente dele. Isso significa que Jack está mais consciente de tudo. Mas depois de tudo que ele passou, mentalmente e fisicamente, você acha mesmo que ele está normal? Eu acho que é óbvio que não. O corpo dele foi destruído inúmeras vezes. A mente fragmentada. Na DLC, ele é mais primitivo, mais brutal, mais instintivo. Mas ainda existe algo ali, algo que não morreu. O instinto paterno dele. Durante toda a DLC, Jack nunca machuca Zoe. Ele deixa presa antes da luta final contra Joey, mas não a fere. Ele não reconhece o próprio irmão, acha que Joey veio causar o mal. E isso faz Joey entender. Ele entende que o irmão que ele conhecia já sofreu demais. Que a única forma de libertá-lo é derrotando. Após uma luta tensa, difícil, finalmente Jack Barker é derrotado e pode descansar. No fim da DLC, Zoe é salva do mofo. De certa forma, algo bom ainda aconteceu. Um Barker conseguiu sobreviver a tudo isso. Afinal de contas, Jack Barker é um vilão completo. Ele tem uma introdução memorável, cenas icônicas, uma perseguição tensa e inovadora, uma origem trágica e um final digno. A Capcom acertou muito criando esse personagem em Resident Evil 7. Porque no fundo, Jack Barker não era apenas um vilão, ele também era uma vítima. E talvez o mais triste de tudo é que tudo começou com ele tentando fazer a coisa certa. Um fim trágico. Se você curtiu o vídeo e a minha visão sobre Jack, considere deixar like, se inscrever e comentar o que você acha desse personagem e se eu deixei alguma coisa passar. Eu sou o Material e essa foi minha visão.